pastor da igreja Assembleia de Deus entrou numa igreja adventista do sétimo dia pela primeira vez, levando consigo um caderno. E o que tinha escrito nesse caderno surpreendeu a todos, inclusive o próprio pastor adventista. Eu sou a Leila e já convido você a deixar o seu like nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. É um testemunho muito abençoado por Deus e eu tenho certeza que vai surpreender você. Aproveite e já se inscreva aqui no canal, é de graça. E sempre que nós postarmos um vídeo novo aqui, você será notificado. Agora, bora pro vídeo de hoje que tá muito bom. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um testemunho muito interessante que vem lá de Goiânia, em Goiás. O testemunho é do senhor Romeu, um pastor da igreja Assembleia de Deus que entrou pela primeira vez na igreja adventista do sétimo dia, levando consigo um caderno. E o que tinha escrito ali naquele caderno surpreendeu a todos, inclusive surpreendeu o próprio pastor adventista do sétimo dia. Nós sabemos que nessas outras religiões, Assembleia, pentecostais, essas outras denominações, elas de fato têm sim um preconceito em relação à igreja adventista do sétimo dia. E não estou generalizando, mas uma boa parte, principalmente dos líderes dessas outras denominações, tem sim um preconceito com a igreja adventista, considerando essa igreja como uma seita. Nós vimos recentemente o caso do pastor André Valadão, que deu uma declaração em forma de resposta a um seguidor que perguntou a respeito da igreja adventista do sétimo dia, do porquê dele chamar a igreja de seita. Na explicação, ele fez ali um Ctrl+C, Ctrl+V, ele copiou e colou alguns textos ali nos quais estavam denigrindo de fato a imagem da igreja adventista do sétimo dia, com mentiras e também com citações que ele colocou sendo de Ellen White. Ele citou duas obras, dizendo que Ellen White escreveu aquelas obras quando na verdade ela não escreveu aquilo. Não estou acusando o pastor André Valadão de mentiroso, de maneira nenhuma. Simplesmente ele fez o que muitos pastores, muitos líderes aí fora fazem. Eles simplesmente pegam algo que outra pessoa falou, não vão pesquisar na fonte e já saem disseminando, espalhando boatos que na verdade não são verdadeiros. Na verdade, eu acho que ele deveria se retratar, reconhecer o erro dele e pedir perdão pela vergonha que ele passou. Porque para quem conhece a igreja adventista do sétimo dia, sabe que aquela declaração ali do pastor, aquele plágio do pastor, foi de fato uma gafe muito grande que ele cometeu, porque não é verdade, Mas no caso desse pastor aqui, o pastor Romeu, da Assembleia de Deus, o que ele fez? Ao invés de já acusar a igreja adventista do sétimo dia de seita, o que ele fez? Ele começou a pesquisar na fonte a respeito dessa denominação. Ele queria entender as doutrinas, as crenças, os costumes, as pregações dessa igreja. Ele queria chegar à conclusão se de fato essa igreja é mesmo uma seita ou se ela é uma igreja que prega de fato a verdade. E por que tanta perseguição em relação a essa igreja? O pastor começou a pesquisar e tudo de diferente, tudo de estranho que ele ia vendo, ele foi anotando num caderno. Ao final de tudo, ele surpreendeu a igreja adventista do sétimo dia com tudo que ele havia escrito naquele caderno. Então, o pastor assembleiano, o senhor Romeu, ele fez uma pesquisa bem minuciosa, mas não chamou nenhum adventista do sétimo dia na sua casa para lhe dar instruções nem estudos bíblicos. Ele decidiu fazer a pesquisa dele sem influência nenhuma, tá? Então o que ele fez? Ele queria entender a igreja adventista
ele pegou ali a grade da Novo Tempo e começou a assistir todos os programas daquele canal. Ele começou a assistir todos os programas e tudo que ele ia vendo de estranho, ele ia pontuando nesse caderno. Só que não parou por aí. Cada tema que ele encontrava que não condizia com as doutrinas da Igreja da Assembleia, ele começou a pesquisar na Bíblia. Então, a Novo Tempo esboçava ali um assunto, o pastor Romeu ia na Bíblia para conferir se o que estava sendo pregado ali no programa condiz com a Bíblia. Ele fez mais de 70 anotações, mais de 70 abordagens e temas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele pegou esse caderno com todas essas anotações, citações bíblicas, explicações da parte dele mesmo, da forma que ele entendeu ao ler a Bíblia, e ele levou esse caderno até a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima. Ao ler tudo que estava ali, o pastor se surpreendeu com aquele homem, não só pelo fato de ser um pastor assembleano, está entrando ali na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas pelo fato da pesquisa minuciosa que ele fez em relação a tantos temas sobre crenças, doutrinas, formas de pregação e de estudos bíblicos. Quando ele começou a ler, ele foi falando sobre os temas e dizendo que aquele tema ele passou a conhecer a partir do momento que estudou de fato a Bíblia. Porque os adventistas, eles fazem estudos nos quais eles comparam um texto com outro texto, sempre para dar solidez, né, ao que eles estão falando. E quando eu digo eles, meu povo, eu me incluo, tá? Porque eu sou adventista, eu sou batizada na Igreja Adventista, sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, quando eu falo eles, é só para dar uma explicação melhor, fazendo a diferença entre a Igreja Adventista e as outras denominações. Tá bom? Só para vocês entenderem aí, porque tem muita gente que ainda me pergunta se eu sou adventista. E sim, louvado seja Deus por isso, eu sou adventista. Então, o pastor ele começou a relatar tudo o que ele passou a conhecer na Bíblia que antes ele não conhecia. E uma das coisas que lhe chamou mais a atenção foi os 10 mandamentos, né? A lei de Deus. E quando a gente vê a Bíblia Sagrada, ela é perfeita porque ela é a palavra de Deus para nós e ela não se contradiz. E dessa Bíblia, né, desse conjunto de 66 livros, tantas citações, tantos capítulos, apenas um verso, ele mostra algo muito diferente. Apenas um verso na Bíblia relata que Deus escreveu algo na Bíblia. Deus escreveu na Bíblia apenas os 10 mandamentos. Ele fez questão dele próprio escrever nas tábuas de pedra, e pedra significam eternidade, né? Porque quando Jesus escreve o pecado ali da adúltera no pó da terra, o pó, logo veio o vento e dissipou as palavras que Jesus escrevia ali. Mas quando Deus, com o seu próprio dedo, escreve nas tábuas ali de pedra os 10 mandamentos, ele estava declarando que os 10 mandamentos de fato são eternos, porque são o seu caráter, representa de fato o caráter de Deus. Mas o pastor Romeu, o pastor assembleano, ele não foi decidido só mostrar ali para a igreja o que ele descobriu. Afinal de contas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia conhecia tudo aquilo que ele havia anotado no caderno. O pastor Romeu foi ali, na Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima de sua casa, para informar que todas aquelas verdades o convenceram que a Igreja Adventista do Sétimo Dia de fato prega a verdade e que ele sairia da Igreja Assembleia de Deus e o seu maior desejo naquele momento era ser batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O batismo de fato aconteceu e o pastor Romeu agora faz parte da Adventista do Sétimo Dia, membro, batizado, participando ali agora das doutrinas, das crenças e pregando o que a Bíblia Sagrada de fato prega.
Eu fico muito feliz que esse testemunho tenha chegado até você, que através da sua vida ele alcance mais pessoas e que você possa, em nome de Jesus, estudar a Bíblia, pedir o auxílio do Espírito Santo para que ele te guie nas verdades que Deus tem para você. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.